Professora, vamos apresentar aqui essa bagaça aqui. Segunda vez que eu tô gravando já. É o declínio e a queda da União Soviética. Aí os cabos aí que vai apresentar essa bagaceira aí, ó. Eu, Felipe. Aí, Luiz Felipe. Aí, Matheusão, tá gravando aí, ó. Aí, Miguel Barbosa. Aí, Paulo Lázaro, tá se achando bonzão aqui em cima da tela. E aí, né? Aqui então sumário, não vai servir pra nada. Aí aqui, ó, já é a parte do Lois aí, mas ele tá vindo aí que o ônibus de Quebec aí virou aí na serra aí, mas já chega. É isso aí, professora. Até mais tarde aí, eu apareço. Olá pessoal, eu sou Luiz Felipe e irei apresentar para vocês a fase inicial da crise que levou à decadência da União Soviética. Esse momento é dividido em três partes: o tabuleiro geopolítico, em que será abordado o objeto de estudo, a geografia da escassez, que compreende os motivos que fizeram a União Soviética entrar em decadência, e a era da estagnação, que se trata do estágio final desse período de crise. Dentro deste primeiro tópico, é importante entender que a União Soviética não era apenas uma potência ideológica. A mesma se tratava de um colosso geográfico, com aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, o que dá cerca de 3 Brasis. A União Soviética possuía 11 fusos horários diferentes e um total de 15 repúblicas distintas. Mas por que ser grande territorialmente e politicamente falando seria um problema para a União Soviética? Bom, a questão é que esses 11 fusos horários não significavam apenas uma mera mudança de horário dentro de um território, e sim uma vasta diferença cultural e ética dentro de um único espaço de terra. Nesse vasto tabuleiro de xadrez da Guerra Fria, a União Soviética posicionava-se não apenas como uma peça, mas como o próprio rei de um campo ideológico que buscava espelhar e confrontar a hegemonia da OTAN, o rei adversário no lado oposto. O Pacto de Varsóvia funcionava então como a blindagem estratégica necessária para essa configuração, projetando uma extensão territorial quase que continental que servia como maior demonstração de força da União Soviética. Contudo, essa vastidão, que conferia profundidade estratégica e peso geopolítico, impunha simultaneamente um desafio logístico e administrativo monumental: manter a coesão de um império que precisava ser ao mesmo tempo uma muralha defensiva e uma engrenagem política perfeitamente sincronizada. A partir disso, como é possível gerir de maneira centralizada uma diversidade étnica e geográfica tão vasta? O que dá início ao próximo ponto: a geografia da escassez. Como já mencionado, o tamanho do território esconde uma fragilidade estrutural grave. Se olharmos para a distribuição das jazidas de recursos naturais, como o gás e o petróleo, ou para os complexos militares nos Urais, podemos perceber que o sistema para de funcionar para o cidadão e começa a funcionar somente para o Estado. Por quê? Porque esses elementos estavam localizados longe do cidadão comum e próximo às regiões em que vivia a elite soviética. Para além, a corrida armamentista vai ser ponto crucial na estagnação desse gigante polo econômico, visto que a mesma acaba por impor um custo alto, o qual a economia soviética era incapaz de sustentar. Para ilustrar essa decadência econômica, um fato interessante é que apenas cerca de 15% do PIB era destinado para a defesa do país. O que isso significa nesse contexto de declínio? Significava o surgimento justamente da geografia da escassez, cenário em que eram sacrificadas infraestruturas civis, bens de consumo e modernização tecnológica nas cidades para garantir uma paridade militar com as peças do outro lado do tabuleiro. Ou seja, enquanto o Estado soviético projetava um poder global, a qualidade de vida interna estagnava. A geografia aqui torna-se uma barreira, já que a enorme distância entre os centros de produção, as matérias-primas distribuídas de maneira desigual e os mercados consumidores insuficientes, quando todos juntos, vão ser fatores que começam a custar caro demais para um modelo que não tinha uma eficiência de mercado para absorver essas grandes perdas. E por fim, chegamos ao que podemos chamar de a era da estagnação. Sob o governo Brezhnev, o modelo planificado, modelo baseado no controle absoluto da economia pelo Estado, que antes era celebrado pela rapidez da industrialização, tornou-se rígido demais para se sustentar as próprias mudanças econômicas. E enquanto o Ocidente avançava na revolução tecnológica e na integração comercial, a economia soviética se fechava gradativamente no isolamento do Comecon.
Mas o que era o Comecon? O Comecon era uma metodologia de mercado que buscava proteger a economia da União Soviética das influências econômicas externas. E embora a intenção fosse boa, a ineficiência era sistêmica e rápida. E essa política de mercado, alinhada com a União Soviética, possuindo indústrias gigantescas, localizadas a milhares de quilômetros de onde estavam os trabalhadores, consumidores e até mesmo as matérias-primas, além da agricultura coletivizada e desmotivada que não conseguia mais alimentar o gigante que o Estado glorificado em poder e território que a União Soviética pretendia ser. Com isso, o gigante econômico começa a ser colocado em xeque do seu próprio lado do tabuleiro. Tudo isso é ocasionado por um isolamento comercial que, ao tentar inicialmente proteger o bloco das influências econômicas externas, acabou por asfixiá-lo totalmente, deixando assim o mesmo em um estado de paralisia decadente que será discutido melhor pelos demais integrantes. Socorro! Então, professor, eu vou falar um pouco sobre o tópico 2, a ruptura, primeira base de uma superpotência. Mikhail Gorbachev e o colapso soviético. Bom, quando Mikhail Gorbachev assumiu o cargo de secretário-geral no Partido Comunista, ele percebeu que o país estava colapsando. O principal motivo para isso foi que o país se focava na indústria de base militar, principalmente em armas e tecnologia aeroespacial. Outro fator foi a crise de abastecimento urbano, já que enquanto o país produzia ogivas e armas, faltavam itens básicos de consumo, como roupas e alimentos. As famosas filas quilométricas tornaram-se parte dessa paisagem urbana. E o último fator que contribuiu bastante para esse colapso foi o atraso tecnológico, já que o modelo centralizado não conseguia acompanhar a terceira revolução industrial. A principal contribuição de Gorbachev para o fim da guerra não foi militar, mas diplomática, porque ele participou de várias cúpulas históricas com Ronald Reagan e assinou alguns tratados, como por exemplo de desarmamento, que foi o mais importante, porque ele eliminou uma classe inteira de mísseis nucleares da Europa. E também ele assumiu um erro geográfico e político, que foi a invasão do Afeganistão. Ele admitiu que estava errado e pediu a retirada das tropas soviéticas. Além disso, ele acabou com a doutrina do Brezhnev, que dizia que a União Soviética poderia usar a força militar para controlar países socialistas. E ele adotou a doutrina Sinatra, que basicamente dizia que esses países poderiam agir do seu jeito para resolver os problemas. Porém, isso não foi muito legal, porque acabou desencadeando muitos conflitos e também levou à queda do Muro de Berlim, que foi muito importante para o fim da União Soviética e da divisão da Alemanha. Bom, a perestroika, ela foi uma tentativa de reestruturação, uma das tentativas de reestruturação, e ela focou na parte da desorganização das cadeias produtivas. Uma das coisas que mais ficou marcada foram as filas, já que virou um ícone, porque as pessoas entravam em filas quilométricas, gigantescas, sem mesmo saber o que estava sendo vendido na ponta naquela loja. Só por saber que se tem muita gente na fila, o produto é raro. O sistema de racionamento também, porque basicamente o governo teve que adotar cupons para itens básicos. E as cidades soviéticas que queriam mostrar ser uma superpotência regrediram a economia de subsistência, que acabou ali com a fama de superpotência. Outra coisa foi o mercado negro e as máfias. Bom, como os produtos na cidade começaram a ficar muito caros por conta da quebra na economia, muitas pessoas migravam para as periferias para obter produtos por meio de práticas ilegais, por tráfico. Produtos que chegavam de barcos nos portos, as pessoas iam lá e faziam trocas a um preço mais barato, que não continha impostos, entre outras coisas. Por isso, foi mudando o cenário geográfico, onde as pessoas deixaram de morar nas cidades e acabaram migrando para as periferias. Glasnost e as tensões internas. Bom, Glasnost foi uma das políticas também de reestruturação adotadas por Gorbachev, que basicamente acabava com
a censura. Os nacionalismos locais, eles eram sufocados por essa censura aí. Então as pessoas meio que não tinham liberdade de expressão para falar, para expressar suas opiniões e tudo. Porém, como a Glasnost foi aplicada, a censura e o medo acabaram e muitos ódios e medos que estavam guardados explodiram em guerras, como por exemplo o enclave de Nagorno-Karabakh e o Vale de Fergana. Transformação demográfica aí que aconteceu muito foi o cruzamento da morte, que os especialistas russos chamam de a cruz russa, que foi basicamente o seguinte: a taxa de mortalidade foi aumentando drasticamente e a taxa de natalidade foi descendo exponencialmente. Isso aconteceu porque muitas pessoas não queriam ter filhos e planejar famílias em um país que estava com a economia quebrada. E as taxas de mortalidade aumentaram bastante porque muitos homens estavam morrendo devido principalmente a alcoolismo, suicídios e doenças cardiovasculares. Por isso, a expectativa de vida masculina caiu drasticamente. E o golpe de agosto de 1991, que foi basicamente assim. Membros da linha dura do Partido Comunista, eles prenderam Gorbachev em sua casa. O golpe fracassou porque as pessoas se recusavam a viver novamente aquele totalitarismo. E milhares de cidadãos ocuparam o espaço ao redor do parlamento russo. Com isso, o Gorbachev foi libertado e voltou para Moscou. E quem saiu vitorioso da crise foi Boris Yeltsin, que acabou apressando a linha de solução final da União Soviética. Chernobyl contribuiu bastante para a queda por conta da tentativa de esconder o desastre. Chernobyl, a usina, fica em Pripyat, que é uma cidade perto de Kiev, na Ucrânia. Basicamente, Pripyat foi criado para abrigar trabalhadores da usina e era considerado um paraíso, com alta qualidade de vida. Porém, o acidente de Chernobyl revelou uma falência técnica no modelo. Um dos reatores explodiu na madrugada do dia 26 de abril. Porém, as pessoas não foram avisadas, os moradores, e enquanto o reator cuspia matéria radioativa, crianças iam normalmente a assistir aula e eram contaminadas pela poeira radioativa que circulava o ar. O aviso de evacuação total só veio 36 horas depois, e o espaço urbano, que antes abrigava mais de 50 mil pessoas, foi quase totalmente esvaziado. Um raio de 30 quilômetros teve que ser evacuado. A nuvem invisível de partículas subiu para a atmosfera alta e ela foi empurrada em direção ao oeste e ao norte da Europa. O governo soviético não avisou nada aos outros países. Quem descobriu isso foram cientistas em uma usina nuclear da Suécia, que perceberam que níveis gigantescos de radiação nas roupas estavam sendo detectados e que as roupas estavam sendo contaminadas por meio de ventos que vinham da União Soviética. A União Soviética no final foi desmascarada mundialmente e não apenas pela falha técnica, mas pela profunda irresponsabilidade de não abrigar nada e tentar esconder o perigo. Agora, nessa parte da apresentação, nós vamos analisar como o declínio da Guerra Fria causou a maior fragmentação territorial do século XX. A União Soviética, que ocupava um sexto das terras emersas do planeta, viu seus 22 milhões de quilômetros quadrados se fragmentarem em 15 novos países independentes. Essa fragmentação não foi apenas uma mudança burocrática, foi um verdadeiro colapso tectônico na geografia política. Ao decorrer da apresentação, nós vamos entender como o mapa-mundo foi redesenhado a partir de 3 grandes rachaduras geográficas, impulsionadas por crises históricas. Começamos com o conceito de zona tampão. Geograficamente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a União Soviética usava países do Pacto de Varsóvia como escudo protetor contra o Ocidente. Era a aplicação física da doutrina Brezhnev, um controle militar rígido sobre mais de 100 milhões de pessoas no leste europeu. Historicamente, qualquer tentativa de autonomia, como os tanques da Hungria em 1965 ou na Primavera de Praga em 1968, era sufocado para garantir que esse cinturão de segurança territorial permanecesse intacto.
No entanto, no final dos anos 80, a história mudou o mapa. Asfixiada por uma crise econômica crônica, pelo custo da corrida armamentista e pelo desgaste da guerra do Afeganistão, a União Soviética perdeu a capacidade financeira e militar de manter esse império satélite. Mikhail Gorbachev, quando assume seu poder em 1979, adota ironicamente a chamada Doutrina Sinatra, uma alusão à música My Way, permitindo assim que os países fizessem as coisas à sua própria maneira. Ao abrir mão da intervenção militar, Gorbachev desmontou o escudo e, na prática, a linha de defesa e influência geopolítica de Moscou, que recuou mais de 1.000 quilômetros para o leste em poucos meses, deixando o núcleo russo desprotegido e os países satélites livres para ditar seus próprios rumos rumo ao capitalismo. Esse recuo no leste europeu desencadeou um efeito dominó dentro das próprias fronteiras soviéticas, um processo que a geografia chama de balcanização, que é a fragmentação de um território em unidades políticas menores e frequentemente hostis. Nos Bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, o gatilho histórico foi a memória da sua anexação forçada pela União Soviética em 1940, através do Pacto Nazi-Soviético. Usando sua posição geográfica de fachada ocidental e maior desenvolvimento econômico, eles lideraram a ruptura com a cadeia báltica em 1989, que foi um cordão humano de 2 milhões de pessoas que cruzou as 3 repúblicas exigindo independência. Já no Cáucaso, o colapso do poder central liberou tensões étnicas sufocadas por décadas, explodindo em conflitos violentos como em Nagorno-Karabakh. Geograficamente, isso aconteceu devido à herança histórica do gerenciamento de nacionalidade de Joseph Stalin, que ocorreu entre os anos 20 e 30. Stalin desenhou fronteiras administrativas artificiais, misturando propositalmente etnias rivais dentro de repúblicas diferentes, para aquecer os nacionalismos locais e facilitar o controle de Moscou. Sem o braço forte do regime soviético, essas linhas de lápis no mapa viraram trincheiras reais. Por fim, o golpe de misericórdia geopolítico veio com a Ucrânia, historicamente o celeiro e o coração industrial da União Soviética. A Ucrânia controlava a infraestrutura essencial de transporte de energia e o acesso ao Mar Negro. Em dezembro de 1991, após o fracasso de um golpe de Estado em Moscou que demonstrou fraqueza terminal do governo central, 92% da população ucraniana votou pela independência. Sem a Ucrânia, ficou geograficamente impossível manter a União Soviética viva. 2 semanas depois, as divisas internas dos blocos viraram fronteiras internacionais. Por fim, a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, simbolizou a remoção física da cicatriz que dividia o continente europeu. Historicamente, o muro caiu porque o governo da Alemanha Oriental perdeu o respaldo militar de Moscou e cedeu à pressão de meses de protestos populares massivos e às chamadas manifestações de segunda-feira. Esse colapso levou à reunificação da Alemanha em 1990, sob ótica geográfica, contudo, não houve uma fusão de iguais. A Alemanha Oriental foi praticamente absorvida pela Ocidental, adotando suas leis, moeda e sistema político. Essa anexação prática empurrou a fronteira do capitalismo e a influência da OTAN profundamente para o leste, alterando assim o equilíbrio de poder na Europa Central. E, além disso, a rápida transição histórica para o livre mercado desmantelou a indústria estatal do leste, criando assim contrastes econômicos, demográficos e sociais que são visíveis na Alemanha até o dia de hoje. Com tudo isso em mente, a gente pode concluir que a geografia do fim da Guerra Fria nos mostra que linhas traçadas a forças e mantidas pelo medo são inerentemente instáveis. O colapso soviético provou que a história e a geografia caminham juntos. Quando o poder econômico e militar do centro esvazia, as identidades territoriais e os nacionalismos represados emergem com força. Foram esses fatores históricos acumulados que romperam a estrutura soviética, redesenhando completamente as fronteiras e a geopolítica do mundo contemporâneo. Continuando, eu vou falar sobre o colapso econômico. Para um contexto histórico, a partir de 1928, o Stalin deu um giro radical na política econômica. Ele implementou os chamados planos quinquenais. O objetivo era muito audacioso. Ele queria transformar uma nação agrária em uma potência industrial e militar. Isso tudo em tempo recorde. O que foi que ele fez? O foco era total na indústria pesada e na coletivização forçada da agricultura. O Estado, ele controlava tudo, desde a produção até os preços, definindo cada meta. Além disso, com os planos quinquenais, a União Soviética fez uma escolha clara e estratégica.
priorizar os bens de capital. O que isso significa? O foco era produzir máquinas que produziam outras máquinas, como prensas e tornos. Essa estratégia, ela inflamava o PIB, fazendo com que o crescimento fosse impressionante no papel. No entanto, o custo humano foi imenso. Com a negligência de bens de consumo básicos, como roupas e alimentos, isso gerou uma escassez crônica. A economia se tornou gigante em infraestrutura, mas incapaz de oferecer conforto básico à sua própria população. E essa prioridade distorcida gerou um dilema ainda maior. O dilema do qual me referia era o dilema de incentivos. Imagine só um sistema onde ser eficiente é, na verdade, um problema. Isso mesmo, um problema. O planejamento central soviético tinha uma lógica inversa. Se, por exemplo, se um gerente conseguisse atingir suas metas com menos recursos, o que acontecia? No próximo plano quinquenal, ele recebia um orçamento menor como uma espécie de punição pela sua eficiência. Isso desestimulava qualquer inovação ou busca por melhorias. O pior ainda, a ineficiência era recompensada. Gastar mais, pedir mais recursos, era uma forma mais segura de garantir o que você teria e o que você precisasse no futuro. Detalhe, e por conta dessa lógica inversa, a fraude nos relatórios de produção se tornou uma estratégia de sobrevivência. Apesar dos problemas de incentivo que acabamos de ver, a União Soviética tinha uma capacidade industrial impressionante durante a Segunda Guerra. Ela tinha um foco na indústria pesada, como eu já citei, o que permitia uma produção em massa de equipamento militar. E, tipo, ela não focava na qualidade dos tanques ou aviões, e sim na quantidade, né? Era um volume impressionante de tanques de guerra. Especificamente os tanques de guerra, eram muitos. A superioridade numérica soviética, mesmo com equipamentos inferiores aos alemães, eles venceram a guerra não por conta de estratégia ou qualidade, e sim por quantidade. E por essa vitória reforçou a crença deles que o planejamento central era imbatível em tempos de crise. Só que isso se tornou um maior obstáculo para eles no desenvolvimento e prosperidade em tempos de paz. E essa contradição nos leva ao declínio final, que em 1991, todas as tentativas de libertação pós-Stalin falharam em corrigir a ineficiência crônica desse sistema. A falta de incentivos de mercado, que vimos no slide anterior, era a raiz do problema. A União Soviética era, no papel, a segunda maior economia, mas o PIB era completamente enganoso. Movimentavam recursos de forma ineficiente, sem qualidade, sem inovação. A incapacidade de alimentar a própria população e a obsolescência tecnológica levaram à perda de legitimidade do regime, deixando uma lição final bem clara, que uma nação que pune a excelência e subsidia a ineficiência está fadada à mediocridade e eventualmente ao colapso. Ups, passei direto. Opa. Vamos aqui, né, falar um pouco aqui sobre a reconfiguração aí do mundo após o fim aí da União Soviética. Aí, né, basicamente vamos começar aqui com um resuminho ali de como é que foi, né? Aí, aqui um resumo bem resumido. Basicamente, a gente ali tinha dois chefão. Aí o mundo era bipolar, tinha dois polos de poder. Aí um chefão matou o outro. Aí só sobrou um. Aí ficou unipolar. Aí é isso aí. Aí teve muito conflito aí, porque os cabas queriam as terras e é o resumo do resumo aí. Aí vamos lá. Aí a gente tem aí o caso da OTAN também. Que aí basicamente com o fim aí da Guerra Gelada, os cabas achavam que o negócio ia ficar ali mais de boa, mas não foi bem assim. Porque foi a pior. Porque os cabas começaram a brigar por causa de território. Aí, ó, o desmantelho foi grande.
Aí no meio disso a OTAN ela aparece ali se expandindo mais, que a OTAN inicialmente ela foi criada ali para combater, né, a União Soviética, e aí nisso ela acaba sendo um reflexo ali do fim da União Soviética. Então após o fim da União Soviética, a OTAN ela se expande ali como uma forma ali de garantir de que a União Soviética não volte, e ali fica um grande conflito naquela região, porque a Rússia, que foi a base da União Soviética, fica ali se sentindo desprotegida, insegura ali, por estar rodeada de países ali capitalistas, do lado capitalista, né? No caso, países recrutados pela OTAN. Então tem essas tensões aí no ar. Bom, e continuando, a gente tem a terapia do choque, que aí basicamente, com o fim ali do socialismo, os países socialistas eles sofrem um grande impacto, chamado de choque, a terapia de choque no caso. E aí, com isso, da noite para o dia, o mercado ele sai do mercado socialista para o mercado capitalista. E aí o pessoal, não, vai se adaptar com o tempo, mas não foi bem assim. Aí, com isso, a moeda desvalorizou, os serviços do Estado deixaram de existir, não tinha mais o Estado ali, então não tinha mais saúde, não tinha mais educação ali por um tempo, né? E aí ficou essa bagaceira. E aí teve o surgimento de oligarquias, porque quem se aproveitou desse caos aí foram os ricos que saíram comprando todas as indústrias ali que passaram a ser vendidas e acabaram controlando o país. Então, essa pequena parcela aí da população, essas oligarquias, acabavam tendo essa vantagem e estando ali à frente ali do país, né? Nessa ocasião. Então, grande desigualdade nesse momento. Aí também temos muitos conflitos devido justamente ao fim da União Soviética, porque cada país ele queria pegar o seu território e ficar bem ali, pegar o território e sair na vantagem. E aí por causa disso tem muito conflito, porque antes era um bloco só de países e aí agora tudo ali, né, um país separado do outro. Então tem muito conflito por causa disso. E aí, algum desses conflitos que temos aí seria o conflito da Chechênia, que basicamente ela quer ali a sua independência em relação à Rússia, mas ela não consegue e acaba tendo guerras brutais. E no final a Rússia acaba ali reconhecendo e fica ali no meio termo. A Rússia dá uma autonomia ali para a Chechênia, mas a Chechênia não consegue a independência de fato. Aí a gente também tem o caso da Ossétia do Sul e Abkházia, que no caso queria independência da Geórgia. Também tem Nagorno-Karabakh, que era um conflito entre Azerbaijão e Armênia. E aí tem esse conflito também. Aí também a gente tem o conflito de Transnistria, na Moldávia, que basicamente a Transnistria ela queria a independência da Moldávia porque acreditava que a Moldávia ela iria se unificar com a Romênia. No final isso daí nem rolou. E aí teve todo esse caos, guerra civil, enfim. Aí a gente também tem o famoso conflito aí da Ucrânia. Mas para entender um pouquinho, a gente tem que entender que lá na época imperial, a Ucrânia ela era colônia da Rússia. Então, desde aquela época já tem esse ar assim de que a Ucrânia é uma terra da Rússia. E aí, com o socialismo, isso não muda. A Ucrânia é socialista. E aí, com o fim do socialismo, os países se dividem. E há poucos anos atrás, aí, alguns anos atrás, o tempo passa rápido, né? A Ucrânia, ela tenta entrar na OTAN, só que a Rússia, ela vê ali, caraca, a Ucrânia tá muito perto de mim aqui, eu não vou deixar que a OTAN, o capitalismo, chegue tão perto de mim assim. E aí acaba tendo toda aquela confusão e aí origina no que temos atualmente, né? Essa guerra aí que já tá há alguns anos. E acaba tendo esse interesse também territorial pelos recursos naturais ali da área, né? Enfim, muita ganância, né? Envolvida nisso daí. Bom, eu fui mais breve, né? E, bom, aqui é uma conclusão geral do conteúdo. Então, a gente tem que entender que o fim da União Soviética impactou bastante na organização geográfica que temos atualmente. E é isso, professora. Obrigado aí pela atenção. Analise com carinho o nosso trabalho e tenha uma boa tarde, boa noite ou um bom dia.